2, 3, 4. Bom, galera, falando sobre as equações exponenciais, eu até coloquei de uma maneira meio genérica, mas eu tenho boas notícias para te dar. A gente não vai fazer muitas coisas diferentes não, tá? Essas relações aí, que eu destaquei em três modelos de equações exponenciais, elas têm uma relação bem assim, bem, na minha opinião, intuitivas. Vê se você entende, pelo menos. Eu vou colocar alguns exemplos conforme a gente necessitar, tá? Então a gente pode ter um modelo de equação exponencial em que, por exemplo, você tenha duas constantes aqui iguais, né? Duas que a gente chamaria de bases iguais e expoentes distintos. Galera, sempre em que isso acontecer, se você tiver bases iguais, posso afirmar que os expoentes são iguais. Tranquilo isso? Tipo assim, se eu tenho, fazer aqui no cantinho mesmo, 2 elevado a x igual a 4. Galera, isso aqui é uma equação exponencial, é uma equação porque tem igualdade exponencial, porque a variável está no expoente. Olha lá, em que as bases são iguais. Então eu posso afirmar que x é igual a 2. Aqui, os expoentes também são iguais. E nessa frase, bases iguais e expoentes iguais, vale na ida e na volta. Se bases são iguais, expoentes são iguais. E se expoentes são iguais, as bases são iguais também, tá? Que é o que fala basicamente a segunda regra de equação exponencial. O que diz ela? Bom, se eu tenho a elevado a f de x e b elevado a f de x, o que a gente pode concluir aqui? Primeira coisa, se as bases são diferentes, mas os expoentes são iguais, eu posso afirmar então que a é igual a b. E aí vê se você entende meu exemplo, né? Poderia ser assim, 2 elevado a x igual a 3 elevado a x. Como é que eu posso afirmar que os dois são iguais? Bom, eu posso afirmar, por exemplo, se, né, que a gente estava dizendo aqui, ou digamos assim, tá? 3 não, b. 2 elevado a x igual a b elevado a x. Como é que eu faço? O que eu posso afirmar aqui para que essas coisas sejam de fato iguais? Ou que o b seja 2, que era o papo que a gente estava levando, né? As bases serem iguais. Se os expoentes já são iguais, para garantir que tudo seja igual, a base também precisa ser igual. B igual a 2. Então, A ser igual a B. Uma outra possibilidade dessa mesma equação aqui ser uma coisa igual a outra, lado esquerdo igual ao lado direito, é se, por exemplo, x for zero. Tu concorda comigo? Porque o x igual a zero a gente vai ter a vantagem de todo número elevado a zero vai dar 1, né? Então 2 elevado a zero vai dar 1 e b elevado a zero vai dar 1 também. 1 igual a 1 é verdade. Então, se as bases forem distintas, se eu conseguir garantir que os expoentes sejam iguais a zero, eu garanto a igualdade. Show? Depois você pode copiar esses exemplos também, se você quiser, fica à vontade. Eu vou só dar uma pontilhada aqui, porque agora eu vou fazer um exemplo de fato. Olha esse caso aqui, ele é mais esquisito. Duas variáveis na base e uma variável para cada expoente. Cuidado, hein? Esse exemplo é mais difícil. Ele tanto é mais difícil tecnicamente, quanto mais difícil de aparecer mesmo. Mas como eu não vou te deixar na mão, eu vou falar desse caso também. Como que a gente pode fazer para que isso aqui seja igual? Dá aí sugestões. Posso te dar uma? Se a base for zero. Se a base for zero, galera, ninguém vai a lugar algum, vai dar tudo zero. Zero elevado a qualquer coisa dá zero. Então, posso dar outra? F de x igual a 1. Caraca, que sério? É, porque 1 elevado a qualquer coisa também vai dar sempre 1. E essas coisas vão ser iguais. O que a gente pode garantir também? Bom, a gente poderia ver se, por exemplo, g de x seja igual a h de x. Se isso acontecer, bom, a gente consegue ver, né, já que as bases são iguais, eu consigo garantir expoentes iguais. Pela primeira regra, né? É basicamente essa 3.3, a gente junta isso com isso e cria mais uma, né? 0, 1 e cria mais uma. Bora. Bases iguais, expoentes iguais. A gente já sabe que aqui embaixo pode ser 0, acabou, vai ser correto, pode ser 1, e pode ser também que x ao quadrado menos 4 seja igual a 2x ao quadrado mais 5. Shows? Bom, a gente vai ter... eu vou pedir para tu fazer uma parada. Tu faz para mim? Tu bota menos aqui, porque senão meu exemplo vai ficar meio cagado. Menos. Então vai ficar menos 9 desse lado igual a menos x quadrado. E aí x ao quadrado igual a 9, x é igual a mais ou menos 3. Aí a solução desse exemplo seria assim, conjunto de solução. 0, 1, 3 e mais ou menos 3. 3 e menos 3. Tá? São todas as soluções, todas as possibilidades dessa equação, dessa igualdade aí ser verdadeira. Beleza, gente? Sim? Eu acho que esse último caso é mais difícil, mas ainda assim ele é a junção de tudo que a gente viu anteriormente. Eu acho que o que mais vai aparecer, acho não, com total certeza, o que mais vai aparecer é esse primeiro.
Lembra da frase, bases iguais, expoentes iguais. E o que vale na ida vale na volta. Se expoentes são iguais, as bases são iguais, tá? Basicamente, esses dois casos de equações já estão ótimos pra gente, beleza? Vamos falar de inequações? Deixa eu botar na página de inequações, então. Bora, vamos fechar em inequações. Cara, as inequações, acho bem difícil aparecer inequação, beleza? Eu acho que vai ser muito mais a cara de, por exemplo, quem vai prestar algum vestibular ou militar, ou que tenha uma prova de matemática sendo alguma prova de maior peso, assim, de maiores, né, de específica, que eu quero dizer. Tipo, uma prova da PUC, uma prova da FUVEST, uma prova da Unesp, uma prova da UERJ, segunda fase, da FGV, IBMEC, por aí vai. Enfim, alguma prova discursiva. Ou alguma prova de particulares de medicina que elas têm também esse hábito, né, de cobrarem coisas aí um pouco mais específicas, mais difíceis mesmo, como um recorte aí na hora de selecionar os alunos. Então, para isso, eu não vou demorar tanto, a não ser falar o seguinte, que essa regra de inequações ela é muito, muito mesmo parecida com a ideia, né, da diferença entre os gráficos. Vamos lembrar dos gráficos? O que falava os gráficos? Está aqui em cima, ó. A gente sabe que nos gráficos, se a base for maior do que 1, o gráfico é crescente, ou seja, conforme o x aumenta, o y também aumenta. E quando a base está entre 0 e 1, que é uma base fracionária, né? Meio, 1/4, 1/3, 2/3, né? 1/5, mas na maioria das vezes aparece meio ou 1/4, a gente tem uma relação inversamente proporcional, né? Conforme o x aumenta, o y diminui. É como se a gente fizesse divisões na real, né? Uma base entre 0 e 1, ela faz uma divisão, e uma base maior do que 1, ela... Imagina, você tem qualquer valor, sei lá, R$100. Se eu multiplicar por 2, tudo bem, esse meu valor vai aumentar. Agora, se eu pego os mesmos R$100 e multiplico por meio, multiplicar por uma fração é a mesma coisa que está dividindo, né? É isso, basicamente. E essa regra, ela vale, assim, com a mesma mecânica, digamos assim, para inequações. Se a gente tiver qualquer inequação, a gente vai ter dois passos iniciais, que vão depender das bases. Se a base também for maior do que 1, o que a gente faz? A gente mantém o sinal lógico para os expoentes. Mantém o sinal. Se a gente tem uma base entre 0 e 1, a gente inverte o sinal lógico para os expoentes. Como assim? Porque se a gente tivesse uma inequação dessa maneira, que muito parece uma equação, mas é uma inequação justamente pela desigualdade, 2 elevado a x igual a 8. Tá. Uma primeira coisa que eu poderia mexer é isso aqui, né? 2 elevado a 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Se aqui fosse uma igualdade, já tô ligado que eu ia responder x igual a 3, estaria certo. Aí, para desigualdade, a gente tem uma regra, que é assim. 2 elevado a x tem que ser um resultado menor ou igual do que 8. Vamos pensar uns valores? Por exemplo, x igual a 3, o que vai acontecer? Vai ficar 8 menor ou igual a 8. 8 é menor ou igual a 8? Então seria uma resposta. X igual a 3 pode ser. Agora, x igual a 2, 2 ao quadrado, 4. 4 é menor ou igual a 8? 4 é menor ou igual a 8, então 2 também serve. Agora, vamos ver o 4, x igual a 4. 2 elevado a 4 dá 16. 16 é menor ou igual a 8? Não. Então a gente já está percebendo que valores maiores que 3 não servem, mas menores que 3 serve. Por quê? Isso se dá justamente porque a base ela é um valor maior do que 1. E aí, para valores maiores que 1, o que a gente faz? A gente mantém o sinal lógico. E aqui, no caso, já acabou, já resolvemos. Mantém o sinal lógico para os expoentes, né? Agora aqui, a gente tem 2 elevado a 2x igual a 1/8. Uma parada que a gente poderia fazer para resolver isso aqui teria duas possibilidades. Ou você pode escrever que essa função ela pode ser escrita assim, 2 elevado a 2x menor do que 2 elevado, vê se tu entende, a menos 3, poderia ser. Ou, que é o que eu vou fazer, 1/8 é maior. 2 elevado a x eu vou escrever da seguinte maneira, deixa eu ver. Bom, isso poderia ser meio elevado a menos 2x. E eu vou trabalhar com o seguinte, aqui meio a menos 2x, né? Colocou o expoente negativo, que é justamente para inverter a base. E 1/8, galera, a gente sabe que 1/8 é a mesma coisa do que meio elevado a 3, né? E aqui a gente tem justamente uma inequação em que a base é entre 0 e 1. Entre 0 e 1, o que tu faz? Tu inverte.
Então ficaria... Deixa eu ver se eu consigo empurrar um pouco aqui, que aí você consegue ver até o final. O que a gente teria? A gente pega os expoentes e inverte sinal lógico. Então teria assim, menos 2x menor do que 3. Desculpa, falei uma coisa e escrevi 8. A gente inverte, ela não era menor, fica maior, tá? E aí a gente teria então aqui, como resultado final, x menor do que menos 3 meios. Muita atenção nesse final, hein, galera? O que aconteceu aqui? Né? Invertemos o sinal, de menor passou a ser maior, e depois eu multipliquei por menos 1. Quando a gente multiplica por menos 1, a gente inverte o sinal de novo. Então, de novo, a gente aqui, ó, a gente teria menos 2x, né? Pega menos 2x, trocou o sinal, maior do que 3. Aqui e aqui. Sim? Por que deu x menor de novo? Porque aqui, daqui pra cá, como se eu tivesse multiplicado por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, menos 2x passa a ser 2x. Aí eu passei pra lá dividindo. O 3 passa a ser menos 3. E o sinal que estava maior, agora voltou a ser menor. Então a gente teve duas inversões. Volte o vídeo quantas vezes você quiser para justamente ter a plenitude nesse assunto. Tranquilo? Mas eu acho que ainda assim é bem difícil aparecer. E eu vou fazer uma questão ainda sobre isso da folha Z, tá? Então dá uma olhada aí. Se liga na resolução. Um último comentário. Aí se você quisesse resolver aqui assim, ó, poderia. Lá, 2 elevado a 2x menor do que 2 elevado a menos 3. Como a base é maior do que 1, é só repetir o sinal. 2x menor do que menos 3, x é menor do que menos 3 sobre 2. Dava para resolver da mesma maneira, tá? Mesma maneira não, tendo o mesmo resultado que eu quis dizer, tá? É isso, gente. Até mais.